De volta! Hoje vamos falar sobre possibilidades. Ao fundo vai rolar uma missão de 400 arcs em 20 minutos no modo Stealth. Comandante, agora você já deve possuir alguma desenvoltura com a sua nave, certo? Já sabe pilotar em combate, minerar, explorar e combinar isso com exobiologia, ataques à base de anarquia e até mesmo guerra em solo. Mas lembra aquela pergunta do último vídeo? O que vem a seguir? Vai da sua necessidade. Se falta dinheiro? Exobiologia. Quer explorar e coloca um full scope na sua nave, vai para as estrelas. Eu vim pelo combate de nave. Pega a sua MK5 e acaba com tudo na sua frente. Eu quero combater em terra. Beleza, vamos participar de guerras. Geralmente é nesse ponto que os comandantes começam a definir qual o caminho está mais perto de sua preferência, aonde o Elite te atraiu mais, especialmente pela dinâmica que o Elite promove, de manter o player inquieto, sempre experimentando, avançando, embora ele não te dê as ferramentas na mão. Pelo contrário, aqui vem a tal curva de aprendizado em ação. O Elite transmite essa ideia de, olha, tá aqui, se vira que é com você. Essa dificuldade ela acaba criando uma necessidade de descoberta. Então como é que pode uma gameplay tão brusca, tão seca, ainda assim chamar tanta atenção? Já ouviu falar em Dark Souls? Enfim, para nossa sorte, temos ferramentas como Inara, Reddit, YouTube, mas no final, quem definir qual será a próxima aventura será você, comandante. Ainda assim, existem algumas opções meio que obrigatórias. E hoje, eu quero lhe propor a primeira e talvez mais importante aventura que você pode seguir. Jogo limpo, comandante. O progresso da aventura que eu estou lhe propondo é lento. Considere pelo menos uma semana, levando aos pouquinhos, ou se você tiver tempo, vontade e esmero, em um único fim de semana é possível finalizar tudo. Eu recomendo que você faça no seu tempo, sem pressa, e aproveite o passeio, ok? Tá, mas calma lá. Primeiro você falou em possibilidades, depois em um convite e agora aventura. Afinal de contas, do que estamos falando? Engenharia. Você não ficou curioso com aquele vídeo Anaconda vs Sidewinder? Como uma nave básica consegue caçar uma das melhores do Elite até hoje? Engenharia. Muita engenharia. Mas esse guia não se propõe a ser um simples vá até tal lugar, pegue tal item. Não, já tem muito disso. Eu estou lhe propondo uma aventura, lembra? Mas primeiro, como sempre, eu vou lhe dar opções. Afinal, é sempre bom poder escolher como trilhar o caminho, certo? Nesse caso, embora a Cobra MK5 ainda dê um caldo, existem opções bem melhores. Ao contrário das naves de combate, mineração e carga, as naves de exploração têm como objetivo o maior alcance possível, às custas de todo o resto. Primeiro vamos checar a nossa Cobra MK5. Com os devidos ajustes, ou seja, removendo as armas, mas mantendo os pontos de defesa, modificando um pouco o core interno e ajustando a parte de opcionais, nós conseguimos alcançar 30 anos-luz de salto, e isso vai nos atrasar um pouco, mas ainda é funcional. A Diamondback Explorer, ou DBX, como a comunidade do Elite chama, é uma nave pequena, mas com um FSD realmente poderoso, de nível 5, que permite que ela dê saltos de até 37 anos-luz apenas otimizada, sem nenhuma engenharia, mas ao custo de que seu equipamento de combate é minúsculo. Já nos opcionais internos, ela não decepciona tanto. Configurado com um Full Scope de nível 4, um Multilimpet 3C que nós já possuímos, um escudo de nível 3, um hangar planetário de veículos, além do Surface Scanner. O custo inicial dela está em 15,3 milhões, mas como deu para observar, muitas das partes que nós temos na MK5 conseguem encaixar bem na Diamondback Explorer. A Mandalay é uma nave média. Não se engane, ela não é uma nave perfeita para combate. São 4 módulos médios, 2 pequenos, mas dá para o gasto. Ela consegue chegar no nível da MK5 de maneira razoável. Seu core interno conta com uma usina de energia, foguetes e frame shift drive de nível 5. Sua parte opcional permite utilizar um full scope de nível 6, o que ajuda muito, mas muito mesmo, em exploração. Quanto maior é o número do full scope, menos tempo você gasta sugando energia do sol. Um escudo de nível 4, podemos utilizar o nosso Multilimpet 3C tranquilamente, um hangar planetário e o Surface Scanner se mantém também. Mas a diferença dela para a Diamondback está aqui. Não só o salto, mas olha o peso que a Diamondback carrega, apenas 22 espaços, enquanto a Mandalay carrega 60. Ela consegue ter uma desenvoltura melhor do que a própria Cobra MK5 na questão de transporte. Entretanto, existe um porém, e sempre existe um porém, não existe nave absoluta no Elite. Você não consegue aterrissar em todas as bases que você encontrar pelo caminho. Por fim, temos o custo. A Mandalay
vai sair por 63,3 milhões. Independente da sua escolha, nenhuma dessas naves está disponível na área de Chambers. Só a Cobra Mica 5. Diga adeus a Chambers West, comandante. Chegou a hora de abandonar o ninho. Vamos começar em Inara e vamos procurar por nossa nova nave. Começar pela Diamond Back Explorer. Ah, mas tem a Scout. Você não quer nem pensar na Scout. A Diamond Back Explorer existe pelo backlash que a comunidade criou de tão ruim que essa nave é. Vou colocar nosso sistema. Lembrando que se você estiver no Elite original 2014 ou na versão Horizons, vem aqui e marca não. Procurar. Zombateri Prime, às 19 horas. Gorge e Arthur, há um dia atrás. E a longa caminhada, belo nome, 16 dias atrás. Perfeito, já sabemos onde tem a DBX, a hora de procurar pela Amanda Lei. Fazer uma curiosidade, deixa eu adicionar direto aqui, vai que tem as duas juntas. Ah, legal, Gorge e Arthur. Os dois também tem. Aqui a distância, vale lembrar. Então, quanto mais próximo tiver do nosso sistema, melhor. 8 anos-luz. Ok. Gorge e Arthur vai ser você. De volta ao Elite. Você já conhece o sistema. Aperta 1, vamos no mapa da galáxia, vem em Search, aperta Ctrl V, seleciona o sistema, segura o gatilho de tiro e pronto. É um caminho só de ida, mas primeiro vamos em Local Services, Put Fitting. Se você tiver módulos que você quer vender ou que você comprou e não tem mais uso, agora é uma ótima hora. Zera seu estoque de forma completa. Vamos lembrar que no caso da Amanda Lei, são pelo menos 60 milhões que você vai ter que investir. Por fim, uma última coisa que você pode vender é a sua boa e velha Sidewinder. Feito isso, você já fechou as suas quests, garantiu fundos iniciais o bastante para comprar a nave que você quer. Se não, trabalha como mercador um pouco mais, porque a Cobra MK5 te permite fazer isso. Não esquece o super lucro. Procura por um item no Commodities, veja onde ele está pagando melhor, faz a venda dele. E aí, quando você tiver finalizado e juntado o dinheiro que você precisa, podemos então partir. Começamos bem. Fica bem longe desse sol roxo, porque ele, além de não alimentar o seu full scoop, queima sua nave bem rápido. Inicia o CD Scanner. Deu a buzinada? Aperta 1, marca o nave beacon, trava o destino. E assim que você entra na área de nave beacon, aperta T para travar a leitura. Enquanto isso, aperta 1, remove o marcador do nave beacon do seu sistema. Finalizou o download. Vamos checar as naves ao nosso redor. Tá limpo também. Nenhum criminoso por perto, então vamos zarpar. E vamos checar o que essa área tem de bom. Temos a base de Zombateri Prime e a Gorge Arthur, que é onde nós iremos. Tem mais duas bases menores e tem vários planetas que nós podemos escanear atrás de vida. Nenhuma vida nos dois. Primeiro vamos em Zombateri. É conveniente que você passe pelas 4 bases, porque pode ser que tenha alguma armadura ou arma especial em uma delas. Vale a pena dar uma checada. Uma base bem industrial, né? Tipo, estou em construção. Esse é o último momento em que você consegue voltar para Chamberlain para fazer algum ajuste. A partir do momento que a minha nave aterrissar e travar, eu vou receber um e-mail avisando que eu não posso mais voltar para Chamberlain. Aperto 2. Ó, a minha permissão de piloto da Federação foi removida. Comandante, desejamos sorte em sua nova jornada pelas estrelas. Tchau, tchau, não volte nunca mais. Então se eu apertar 1, vier no mapa da galáxia e tentar marcar Chamberlain, ele vai me dizer que a rota está indisponível, que eu não tenho salto suficiente. Mesma coisa se eu marcar com Goloka, Arapa Home e companhia. Esses 6 sinais não me são mais permitidos acesso. É só para os noobs e eu já não sou mais noob. Nem você, comandante. Caramba, esse aqui é para massacrar mesmo os novatos. Vamos checar as naves à venda. 35? Tem de tudo aqui, né? Diamond Back Explorer, Amanda Lei, nossa próxima nave. Olha só, tem umas naves da Aliança aqui. Essa nave de combate ela é bem interessante, viu? Mas para exploração ela não serve. A Type 8, que é a nave de transporte que eu usava antes de resetar minha conta. A Type 11, para fazer mineração. Eles também têm a Caspian Explorer. A Caspian é uma nave que acabou de ser liberada do período Prime dela. Em teoria, é a mais nova campeã de exploração que existe no Elite. Só tem um problema. Olha o tamanho da baia que ela usa.
o Euro Truck Simulator, a nossa Thundercat de carga, com os seus, se eu não me engano, até 1.600 espaços, fica pro futuro. O Federal Corvette, até onde eu sei, a nave mais poderosa e modificável que existe para combate de naves grandes. Mas chega de enrolação. Nós viemos aqui comprar uma Mandalay ou uma DBX. Eu vou comprar a Mandalay. Eu juntei 45 milhões na última semana. E pronto, nós estamos com o Pombo, a nossa nova nave de exploração. Vamos verificar o que nós conseguimos comprar de equipamento para ela aqui. Nós queremos essa nave o mais leve possível. Mas ela precisa de alguma defesa. Cadê? Ué, não tem defesas? Ah, droga. Ah, eu posso pegar da Cobra MK5, não tem problema. Beleza, temos o Power Plant 5A. É extremamente importante que você equipe essa nave com o melhor equipamento possível, porque é justamente ele que nós vamos engenheirar. Vamos colocar no Full Scoop. Uma coisa que ele não tem que nós precisamos, né? Por curiosidade, Full Scoop 6A. Em questão de distância, o mais perto está em Gishlet. Não é onde nós estamos? Tá aqui do lado, perfeito. 3A. Um Multilimpet 3C. Comprar um hangar de carros. Como você comprou um hangar de carros, não esqueça de comprar o carro, né? Olha só, tem o Scorpion aqui. Scorpion é um carro um pouco mais leve e ele tem um pouco mais de armas, mas eu preferi o Scarab, porque ele consegue coletar até 4 containers ao mesmo tempo. E no lugar do Super Cruise Assist, um Surface Scanner. Nave configurada, nós começamos com 45 milhões e sobrou 10,666. Bem angelical. Vamos dar uma melhorada nessa nave. Vamos ver o interior. Nada mal, hein? Vamos comprar as 2 armas de suporte que falta e deixar essa nave redonda. Essa nave é um tanto maior do que a Cobra MK5. Então, se você gostava de passar raspando perto de algumas áreas, talvez agora você realmente raspe, tome cuidado. Tá um pouco mais de força no motor. Não tem armas, então não tem por que colocar energia nas armas. Escaneamento de superfície concluído. Agem bem sucedida. Não esqueça, você quer colocar os pontos de defesa sempre na parte de cima da nave. Isso é realmente importante. Eu sempre friso porque se você colocar embaixo, depois você vai reclamar. E a última peça do quebra-cabeça é a mais cara de todas. Mas a nave está configurada, todas as peças que precisávamos estão aqui. Eu acho que não falta mais nada. Confirma se você tem os seus limpets todos funcionais. Vem aqui na parte do limpet e comprar. Temos 30, tudo bem. É mais que o suficiente. E a nossa nave já está pronta para começar a nossa jornada. Até a próxima!